cómo se modifican los idiomas a lo largo del tiempo. O texto vai falar, então, esse texto bem pequenininho, e vai falar sobre a variação do idioma, né, como o idioma evolui historicamente, basicamente, quais são esses diversos fatores que influenciam nessa variação desse idioma ou na evolução desse idioma. O primeiro parágrafo vai falar exatamente isso, que os linguistas descobriram que são muitos os fatores ou são diversas as causas que fazem com que o idioma varie. Nos próximos parágrafos, até o penúltimo, então eles vão falar um pouquinho sobre cada um desses fatores. Guerras, moda, ou seja, palavras que entram ou não, né, na moda, retomada de algum outro momento histórico e que aí retoma uma palavra que já tinha caído em desuso, ela passa a ser usada novamente, ou com o mesmo uso ou com um uso diferente, né, com um significado, um sentido um pouco diferente. E o último parágrafo ele vai reforçar o que diz o primeiro, falando dessa diversidade de fatores que influencia na mudança do idioma. Portanto, se a gente for analisar aqui, então, as alternativas, na alternativa A, vai falar aqui do padrão rígido a que eles, ou seja, esses idiomas, são submetidos. Lá no primeiro parágrafo, então, a gente fala de fatores distintos, né? São diversos, profundamente entrelaçados, e eles não são rígidos, né? Essa mudança, elas ocorrem de maneira que o ciclo histórico ele não é marcado. Então, não é uma sequência, por isso aconteceu essa mudança. Então, aqui esse padrão ele não é rígido. Cada idioma, como está dito no texto, ele vai mudar por um acontecimento ou por acontecimentos diversos. Então, o que a gente vê aqui como padrão rígido, a gente já pode eliminar. Na letra B, fala do condicionamento a normas específicas. Novamente, o primeiro parágrafo ele já um pouco que mata a charada, porque o último parágrafo também retoma essa mesma posição de que os idiomas eles estão, então, poderosamente condicionados, né, a uma variabilidade. Então, tem um pouco de tudo. Tem a questão da criação ou do empréstimo, a questão da moda, ou seja, que é outro fator importante, dependendo do que está na moda também, a gente passa a usar determinadas palavras. Por exemplo, se um idioma do tipo francês está na moda, nós vamos usar mais francês. Se o inglês está na moda, a gente acaba, esses outros idiomas acabam influenciando um idioma alvo. Então, vai falar aqui um pouquinho disso. Então, a norma de um idioma, né, ela é afetada por um sistema interior e não exatamente, né, por condicionamentos a normas outras ou a normas específicas. Então, não são normas específicas, é uma variação. Vamos pular a letra C e vamos analisar a quarta alternativa, a letra D. Das consequências das guerras que tornam alguns deles hostis. Aqui a gente tem uns deíticos, né? Então, esse deles, alguns, está falando do quê? Bom, a gente retoma aqui a pergunta, que a gente está falando aqui é dos idiomas. Ora, não são os idiomas que são hostis. As guerras é que são acontecimentos, né, marcados por hostilidades. Mas, na verdade, não são os idiomas que são hostis, e sim as guerras que são marcadas por hostilidades. Por isso, como a gente tem essas duas palavras aqui que retomam algo anterior deles, e esse alguns, a gente tem que buscar aqui o que ele retoma. Portanto, ele retoma idiomas, então não são os idiomas que são hostis.
Na letra E, de padrões históricos que influenciam em sua variabilidade. Isso até pode ser verdade, mas não existe, como eu disse, um padrão. E tampouco são só os padrões históricos que influenciam. Portanto, a nossa correta é a letra C, do fato de serem sistemas vivos e atingidos por vários fatores. Então, letra C é a correta.